Boa tarde, hoje é dia 10 de julho de 2022. Esta estrutura que estamos a ver aqui do nosso lado direito trata-se do aqueduto de São Sebastião, popularmente conhecido como Arcos do Jardim, devido à existência aqui deste mesmo lado do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, e remonta a um primitivo aqueduto romano que aqui existia antes, que abastecia de água a parte alta da povoação. Este atual aqueduto é obra do final do século XVI, aproveitando o percurso e, provavelmente, os restos do antigo aqueduto romano, sob o reinado do rei Dom Sebastião, desaparecido em Marrocos em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir. Ligava os morros onde se situavam os mosteiros de Santa Ana, ali em frente, naquela extremidade, e o Castelo de Coimbra, que ficava aqui, deste lado, na outra extremidade, junto aos edifícios das faculdades da Universidade de Coimbra, vencendo uma depressão de 21 arcos. E é mesmo aqui em frente desta monumental presença do aqueduto que se encontra a entrada principal, porque existem outras, do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, mandado construir no século XVIII pelo Marquês de Pombal. Para quem quer viajar pelo mundo sem sair de casa ou sem sair de Coimbra, uma visita a este jardim é a melhor forma de levar a efeito esse propósito. As coleções de árvores e plantas que preenchem cada espaço transportam-nos para as mais diversas e diferentes latitudes e longitudes do globo terrestre, fazendo dele uma verdadeira nave espacial, do interior da qual podemos apreciar as diferentes espécies existentes nos mais variados pontos do mundo e um local de verdadeira ciência viva. Como vamos ter a oportunidade de comprovar entrando aqui nesta porta. Aqui a um lado podemos ver a placa onde se refere a data e os motivos que levaram à sua construção. Podemos ler ali, criado em 1772, durante a Reforma Pombalina, ou seja, Marquês de Pombal, que por acaso também se chamava Sebastião, de seu nome completo, Sebastião José de Carvalho e Melo. Vamos então entrar nessa nave espacial. Podemos ver já aqui do nosso lado direito, em esquema, uma vista geral do jardim, com destaque para o quadrado central, a estufa, o bambuzal, a estufa fria e as escolas sistemáticas, que são 150 canteiros destinados ao estudo de famílias botânicas. Como se pode ver, temos aqui a referência da estufa, a estufa fria, o bambuzal, o quadrado central, a alameda das tílias e as escolas sistemáticas. Nesta margem à direita podemos ver a referência a algumas das espécies e suas origens, como a tamareira, oriunda da África e Ásia, a magnólia, do sudeste da Ásia, o eucalipto limão, da Austrália e etc. 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 Alguns exemplares destas espécies encontram-se catalogadas, exibindo um dístico identificador, como é o caso deste plátano, de nome científico Platanus hispanica, espécie híbrida. Os plátanos são árvores nativas da Eurásia e América do Norte, sendo muito abundantes no Canadá e, por vezes, confunde-se a folha da árvore que o país exibe na sua bandeira com a folha de um plátano, quando, na verdade, se trata da folha de um bordo vermelho, muito semelhante e também muito abundante naquele país. Aqui deste lado esquerdo podemos ver o canto das palmeiras, com variedades da espécie oriundas dos 4 cantos do mundo. E podemos ver aqui também o dístico identificador de um exemplar desta espécie, que já estou a ver ali. A folhagem não permite uma visão perfeita, mas eu consigo ver daqui que se trata de uma palmeira leque australiana. A origem dela é da Austrália, precisamente.
Os jardins botânicos começaram por surgir por toda a Europa no final do século XV, como consequência da expansão marítima e do contacto com plantas e animais considerados exóticos, despertando o interesse pelo seu estudo. Exemplo disso foi o português Garcia da Horta, que no século XVI viajou para a Índia, onde se dedicou ao estudo das propriedades terapêuticas das plantas, publicando 2 importantes ensaios sobre o assunto. Mas sabe-se que já desde a Baixa Idade Média existiam obras mais ou menos primitivas, mais ou menos proibidas, acerca das propriedades de algumas plantas e dos efeitos advindos do seu uso, entre as quais se pode destacar desde já o extrato obtido da papoila, o ópio, que deu origem a 2 guerras na Ásia, concretamente na China, no decurso do século XIX, e que ficaram conhecidas com o nome de Guerras do Ópio. Mas também é importante destacar o trabalho do inglês Charles Darwin, que nesse mesmo século XIX, em viagem marítima de reconhecimento geográfico, cartográfico e geológico pelos vários pontos do globo, se dedicou ao estudo das espécies que ia encontrando e que, com base nos seus estudos e observações, formulou a sua famosa teoria da evolução sobre a origem das espécies, incluindo a espécie humana, da qual teremos a oportunidade de ver, aqui neste jardim, vários exemplares da espécie de origens diversas. Vamos aproximar-nos aqui desta árvore. Trata-se de um cedro. É um cedro dos Himalaias. A sua origem é Afeganistão e Nepal. Estas árvores apresentam como característica principal o facto de terem longos troncos retilíneos. Aliás, vamos ter a oportunidade de constatar o mesmo nos cedros do Líbano. Aqui do nosso lado direito, neste patamar, estamos a ver a estufa, onde também se podem ver e admirar milhares de espécies de plantas. Não podemos entrar porque hoje é domingo e, aliás, para se fazer uma visita é necessário fazer uma marcação prévia. Em frente estamos a ver a figueira estranguladora, que é uma árvore com um tronco imenso. Aliás, não se trata de um tronco, mas de um conjunto de troncos, como a imagem comprova. Esta árvore apresenta-se-nos com uma enorme envergadura, exibindo longos ramos cobertos por folhagem. E vamos ver aqui, constatar exatamente o seu nome e origem. Aqui está a figueira estranguladora, nome científico Ficus macrophylla, fazendo jus à sua envergadura, e é oriunda da Austrália. No domínio científico e educativo, o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra promove programas de educação botânica, ambiental e cultural, sensibilizando os cidadãos para as temáticas ligadas ao ambiente e à sua sustentabilidade. Muito em voga atualmente, quando se percebe e compreende os riscos da desflorestação desenfreada, levada a efeito um pouco por todo o lado, nomeadamente na floresta amazónica, considerada um dos pulmões do planeta e onde se localiza a maior reserva de água doce do globo. Vamos ver aqui algumas outras espécies, como esta aqui em frente, por exemplo. Trata-se de uma cerejeira de flor e a sua origem é China. Existem neste jardim milhares de espécies de plantas e árvores que podem ser não só observadas e admiradas, mas também alvo de estudo aprofundado.
tendo sido esse o objetivo que esteve presente no momento da sua criação. Aqui deste lado estamos a ver uma faia, oriunda da Europa. E aqui podemos ver este exemplar, é um abrunheiro dos jardins, de nome científico Pruno cerasifera. É originário da Crimeia, Balcãs e Ásia. Aqui à nossa frente temos estas espécies que são oriundas da Ásia. Trata-se de árvores rasteiras com um tronco pequeno, como se vê, e longos ramos cobertos de folhagem. São árvores caracteristicamente asiáticas, como vamos ter a oportunidade de comprovar, lendo ali o seu dístico. É um bordo do Japão, nome científico Acer palmatum, e a origem é China, Coreia e Japão. Temos aqui vários exemplares da espécie. Agora vamos subir ali aquelas escadas para vermos os cedros do Líbano que eu referi há pouco. E já aqui temos na nossa frente um exemplar da espécie. Como se vê, ele exibe um longo tronco retilíneo, característico desta espécie. E devido a essa característica, os antigos egípcios procuravam-nos para deles obterem boas e longas pranchas. Não só para a construção de seus barcos, mas também para a construção das suas pirâmides faraónicas. E costumavam ir encurtá-los e carregá-los ao Líbano, país onde a espécie é bastante abundante, tão abundante que atualmente o país exibe na sua bandeira nacional um cedro como símbolo. Consta até que, quando os egípcios organizavam uma expedição à região do Líbano para carregarem madeira de cedro, fazendo por via marítima ao longo da costa do Levante Mediterrâneo, tinham o costume bizarro de desembarcarem um pouco antes, na região onde hoje se localiza Israel e a Palestina, para se envolverem em lutas com os povos locais, a quem, supostamente, davam uma tarefa, embarcando novamente de seguida para prosseguir em viagem. E no regresso, apesar de já carregados de madeira, o costume bizarro não deixava de se repetir. Vamos ver aqui um exemplar de uma variedade de cedro. É uma variedade desta espécie, mas é muito mais pequeno, como se vê. É um cedro pequeno. Ele é oriundo do Atlas, ou das montanhas do Atlas, do norte da África. O nome científico, Cedrus atlântica. E como se vê, é diferente dos cedros do Líbano, muito mais pequeno. Oriundo então das montanhas do Atlas, que fica no norte da África, ali em Marrocos e Argélia. Vamos voltar ao quadrado central para entrarmos na zona da mata, que se trata de uma zona que ocupa 2/3 da área total dos terrenos do jardim e que se estende até lá embaixo, na margem do rio Mondego, onde existem muitas mais espécies, nomeadamente o bambuzal, com uma floresta composta por exemplares apenas da espécie bambu, oriundos dos vários pontos do planeta. Com a criação do curso de farmácia, aqui na Universidade de Coimbra, em 1836, este continha disciplinas como Botânica Geral, Estudo Geral das Drogas, Botânica Criptogâmica e Fermentação. E o Jardim Botânico passou a ser uma fonte de matéria-prima para a produção dos mais variados fármacos.
Como tivemos a oportunidade de constatar até aqui, e como vamos comprovar ao observarmos os dísticos identificadores das próximas espécies, todas elas exibem o seu nome científico em latim, que era a língua usada à época da sua identificação e catalogação pela comunidade científica internacional. E, a propósito, atualmente decorre aqui em Coimbra a Feira do Livro, onde acabei de adquirir um exemplar da obra Como Vejo a Ciência, a Religião e o Mundo. É de Albert Einstein, que aqui está, e que a folhas 34, referindo-se a um paraíso perdido, diz o seguinte: no século XVII, os cientistas e artistas de toda a Europa estavam ainda tão intimamente ligados por laços de idealismo comum que a sua cooperação quase não era influenciada pelos acontecimentos políticos. O uso comum da língua latina tornava ainda mais forte esta comunidade. Hoje em dia, olhamos retrospectivamente para essa situação como para um paraíso perdido. As paixões nacionais destruíram a comunidade e a língua latina, que outrora a todos unia, passando a ser uma língua morta. Os homens da ciência que se tornaram representantes das tradições nacionais mais puras perderam o sentido de comunidade intelectual. Fim de citação. Vamos então agora dirigir-nos para a porta que dá acesso à mata. A porta de acesso à mata já aqui está à nossa frente. Aliás, trata-se de um pórtico. E já ali à frente podemos ver a placa que nos informa a existência da mata a partir deste local, onde podemos ver e admirar muitas mais espécies, como vamos ter a oportunidade de verificar isso mesmo. Aqui está a placa da mata. E aqui ao lado já podemos ver um exemplar da espécie eucalipto. Este exemplar é oriundo da Austrália, do sudeste da Austrália. Como se vê, tem uma casca e uma folhagem ligeiramente diferente dos eucaliptos que estamos habituados a ver na Europa. Aqui temos tílias. Esta é uma tília de folhas grandes, oriunda Ásia e Europa, e ali é uma tília de folhas pequenas. Vamos então para a estufa fria e para o bambuzal. E ainda temos tempo para ver aqui esta espécie. Trata-se de um sagu de jardim, de nome científico Cycas revoluta, é oriundo do Japão. O bambuzal é aqui em frente, já estamos a ver aqui a estrutura do bambuzal. Vamos descer aqui estas escadas para nos acercarmos um pouco mais. Ele está aqui do nosso lado direito, a estufa fria, e em frente temos então o bambuzal. Nesta estufa fria acomodam-se espécies que estão habituadas a ambientes úmidos. Hoje não vamos poder entrar porque hoje é domingo e está fechado. Mas vamos tentar ver do exterior algumas espécies, como estas que já estamos a ver aqui, que trata-se de fetos. Lá atrás estou a ver flores de uma espécie de planta que não consigo identificar. Consegue ver-se ali a estátua da botânica, dedicada à botânica. É um nu feminino que simboliza a ciência das plantas. E por falar em ciência das plantas, existe aqui nesta estufa fria uma espécie cuja mutação genética, o trevo de 4 folhas, ainda hoje continua a intrigar os cientistas. Deste lado temos então a placa que nos localiza a estufa fria, contendo também alguma informação. E aqui em frente já estamos a ver o bambuzal,
E podemos ver neste dístico identificador o nome desta espécie. É Bambu Madak, é originário da China. O bambu, em todas as suas variedades, constitui uma das famílias botânicas mais extensas e importantes para o homem, com milhares de usos e aplicações, descritas em diferentes épocas e culturas. A espécie está naturalmente presente numa ampla distribuição geográfica que cobre 3 grandes regiões, uma parte significativa da América do Sul, África subsaariana e uma grande parte da Ásia. Os bambus são constituídos basicamente de um rizoma subterrâneo e de um colmo lenhoso, oco, com feixes de fibras, vasos e células dispostos longitudinalmente, que são responsáveis pela sua elevada resistência mecânica. Isto aqui é uma floresta de bambu, é bastante extenso. Durante muito tempo considerada a madeira de pobre, ou da poor man timber, devido ao seu baixo custo, usada na construção de habitações pobres, como em Guayaquil, no Equador, por exemplo, onde 70% dos seus habitantes moram em casas de bambu e que ainda as constroem da mesma forma que os seus antepassados, há mais de 500 anos. Nos últimos anos, em decorrência das preocupações ecológicas e ambientais, tem-se assistido a uma grande procura deste material como matéria-prima para a construção de casas ecológicas. E entre as múltiplas vantagens ambientais que o uso do bambu implica, destaca-se o facto das suas florestas serem um dos maiores coletores ambientais de CO2 do planeta. Vamos aproximar-nos ali de um trilho que eu quero mostrar. Já estamos no final da floresta de bambu e estamos a ver o trilho. Este trilho é percorrido por um bus, é um bus dos serviços públicos de transporte aqui de Coimbra e que atravessa todo o Jardim Botânico. O bus parte de Santa Clara, da outra margem do Rio Mondego, e atravessa o Jardim Botânico, chegando à alta da cidade de Coimbra. Como podemos ver, algumas espécies, alguns exemplares da espécie humana exibem tonalidades diferentes, dependendo da sua origem geográfica. Aqui temos uma parada de bus, ou uma parada de ônibus, como se diz no Brasil. Esta parada de ônibus tem mesmo o nome de Bambuzal, como se pode ver. E do interior desse bus, que percorre todo o jardim, é possível ver e admirar espécies existentes aqui neste jardim. Deste lado esquerdo podemos ver lá embaixo o Rio Mondego. O Rio Mondego, isto é, uma nesga do Rio Mondego, porque não conseguimos ver o rio em toda a extensão da sua largura. Já estamos a ver aquela nesga de rio ali embaixo, que reflete os raios solares naquele espelho d'água. E vamos subir aqui um pouco mais para mostrar aqui uma outra espécie. E já aqui temos a espécie. Temos aqui este exemplar. É o feijoeiro da Índia. Este feijoeiro da Índia tem o nome científico Erythrina cristagalli. É originário da América do Sul. Deve o seu nome científico, cristagalli, à forma das suas flores, que parecem cristas de galo. O nome feijoeiro da Índia, contrariamente ao que se pode pensar, a espécie não é oriunda da Índia, mas sim da América do Sul. Deve este nome ao facto de que quando os portugueses chegaram, no final do século XV e início do século XVI, ao Brasil,
Encontraram a espécie e, pensando ter chegado à Índia, deram-lhe o nome de feijoeiro da Índia. Aliás, como fizeram aos nativos locais, a quem chamaram índios. Vamos ver aqui mais outra espécie, é desta árvore, aqui em frente. Chama-se jacarandá, Jacarandá mimosofolia, nome científico, é originário da Argentina e Bolívia. Aqui temos outra parada de bus, tem nome de estufa, mas não se apoquentem os ambientalistas, porque este bus que percorre o Jardim Botânico é movido a energia 100% elétrica, não emite quaisquer gases poluentes aqui para o paraíso perdido. E vamos ainda ver uma última espécie. Já estamos a ver à nossa frente um exemplar da árvore da espécie que eu quero mostrar. Trata-se do sobreiro, de nome científico Quercus suber. Como se pode ver, a árvore encontra-se em fim biológico de vida, ou muito próximo, o que significa que a sua idade atual é de 170 a 200 anos, que é o intervalo médio de vida desta espécie. O que torna importante é a sua casca, a cortiça. É um material leve, impermeável a líquidos e gases, elástica e compressível. Isolante térmico, acústico, vibrático e elétrico. Tem uma combustão lenta e um elevado coeficiente de atrito, aproximadamente 0,55. É altamente resistente à umidade, logo também à consequente oxidação e apodrecimento. Além de todas estas excepcionais qualidades que enumerei, também é totalmente biodegradável, renovável e reciclável. A cortiça é retirada do tronco da árvore quando esta atinge os 25 anos de idade em média. E depois, de 9 em 9 anos. Para se produzirem as rolhas usadas no engarrafamento de vinhos, por exemplo, estas apenas se podem obter a partir do terceiro descortiçamento, ou seja, no terceiro corte de cortiça. Isto quer dizer que se poderá obter apenas em árvores com mais de 40 anos. As maiores áreas de floresta de sobreiro encontram-se na bacia do Mediterrâneo Ocidental, nomeadamente em Portugal, com 55% da produção mundial, seguido de Espanha, França, Marrocos, Argélia e Tunísia. A cortiça é composta por cavidades poliédricas de dimensões infinitesimais, descobertas em 1665 pelo cientista inglês Robert Hooke, às quais chamou de células. Sim, é o mesmo Robert Hooke, da lei de Hooke, a lei da física que trata da elasticidade dos corpos, o qual teve imensas discussões com Isaac Newton, nomeadamente na Royal Society of London, da qual ambos eram membros, acerca da composição da luz. Hooke observou essas cavidades, ou células, na cortiça, através de um telescópio rudimentar, por si mesmo aperfeiçoado. Mas existem vestígios da utilização da cortiça já no tempo do Império Antigo Egípcio e depois na Antiga Grécia e no tempo do Império Romano. Recentemente descobriram-se, em França, por exemplo, ânforas do século III a.C., contendo vinho considerado ainda em bom estado de conservação. Na Grécia Antiga, estas árvores eram veneradas como símbolo de liberdade e honra, e só os sábios sacerdotes tinham permissão para as abater. Os antigos egípcios usavam a cortiça como utensílio náutico nas artes da pesca e em utilizações domésticas. A civilização romana estendeu o seu uso à utilização como vedante para ânforas, para o armazenamento e transporte de líquidos e ainda para revestir telhados e tetos das suas sumptuosas vilas. Tal como fizeram os monges medievais, que usaram a cortiça para revestir paredes e tetos para se protegerem do frio. Hoje em dia continua envolto em mistério o modo como os egípcios do Antigo Império, ou do Império Antigo e seguintes, fizeram deslocar enormes blocos de pedra de lugares distantes para os locais de construção das altas pirâmides. Atrevo-me a lançar aqui a hipótese de, avançados como eram, conhecendo e usando já a cortiça noutras aplicações, pois tinham-na em grande quantidade, não muito longe, na atual Tunísia, onde se poderiam facilmente deslocar, por via marítima ou terrestre, para a obterem,
como faziam para irem à região do Líbano, para carregarem madeira de cedro, de existir uma probabilidade considerável de terem usado a cortiça não só para o transporte de blocos de pedra ao longo do rio Nilo, pois trata-se de um material extremamente leve, cuja densidade é de apenas 0,16 gramas por centímetro cúbico, que flutua facilmente na água, mas também para o transporte sobre os terrenos arenosos, onde previamente poderiam colocar uma espécie de carris, usando as longas pranchas da madeira de cedro, e óleo de cedro, que nessa questão de óleos eles eram mestres, pois usavam-nos não só para embalsamar os corpos em vida, como também as múmias depois da morte, para sobre os carris fazerem deslizar os blocos de pedra. E ainda também para os elevarem à medida que a pirâmide ia crescendo em altura, através de algum processo engenhoso, usando uma combinação destes materiais. Quanto às tareias que davam quando se deslocavam à região do Líbano para carregarem cedros, não posso afirmar, nesta minha hipótese, se também as davam quando se deslocavam para o lado oposto, para o ocidente, para carregarem cortiça. Atualmente, desde a década de 60 do século XX, que os produtores portugueses de artigos à base de cortiça fazem parte da cadeia de fornecedores da indústria aeroespacial, marcando este material presença em naves como as das missões Apollo, Ariane, Space Shuttle, das missões a Marte e, mais recentemente, na SpaceX. Muito mais haveria a dizer acerca das espécies existentes aqui neste jardim, mas não é possível, num registro que se pretende de apenas 30 minutos. E com estas imagens daqui, desde o Paraíso Perdido, ao som do canto de pássaros, que penso não se trata de tentilhões das Galápagos, termino o registro deste apontamento. Muito boa tarde e obrigado.